Oi, sou o motorista que chamou pra levar a sua namorada em casa.
Lembrando que este é um vídeo de análise educacional, não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em julho de 2018, a Columbia Pictures lançou sequência aguardada, que levou Denzel Washington novamente às ruas como Vingador Solitário. O Protetor 2 arrecadou 190 milhões de dólares mundialmente, com orçamento de 62 milhões, consolidando a franquia, provando que audiências ansiavam por mais histórias do implacável Robert McCall. Denzel Washington retornou como McCall aos 63 anos, recebendo 20 milhões de dólares mais participação nos lucros. O ator manteve forma física impressionante, treinando durante 5 meses em Krav Maga e Jiu-Jitsu brasileiro. Washington executou 85% das próprias cenas de ação, recusando dublês em sequências menos perigosas, insistindo em autenticidade que definia o personagem. Anthony Fuqua retornou como diretor 4 anos após o original, reunindo-se com Denzel pela 4ª vez na carreira. Fuqua filmou durante 70 dias, entre Massachusetts e Turquia. Entre setembro e dezembro de 2017, o diretor estudou táticas de forças especiais russas para criar metodologia de combate ainda mais brutal e eficiente. Pedro Pascal interpretou Dave York, ex-colega de McCall nas operações secretas, que se tornou mercenário corrupto. O ator chileno de 43 anos treinou durante 4 meses em combate tático militar para enfrentar Washington. Pascal desenvolveu o personagem como espelho sombrio de McCall, mostrando o que protagonista poderia ter se tornado, sem código moral inquebrantável. Ashton Sanders viveu Miles Whittaker, jovem artista que McCall mentora, salvando-o da vida de crime. O ator de 23 anos passou semanas com jovens de comunidades carentes em Boston estudando linguagem e realidade. Sanders criou o personagem vulnerável, mas resiliente, representando juventude em risco, que McCall dedica-se a proteger. Melissa Leo e Bill Pullman retornaram como Susan e Brian Plummer, únicos amigos de McCall que conhecem passado secreto. Leo teve papel expandido como agente da CIA assassinada por mercenários em Bruxelas. A cena do assassinato estabeleceu tom sombrio e pessoal para a missão de vingança de McCall. As filmagens em Boston capturaram bairros reais, onde violência urbana ameaça jovens diariamente. A produção trabalhou com organizações comunitárias locais, empregando moradores como figurantes e consultores. A cena da tempestade na costa de Massachusetts foi filmada durante furacão real, que atingiu região. Fuqua aproveitou condições climáticas extremas, capturando vento e chuva autênticos. Washington e Pascal lutaram em praia, sendo castigados por elementos naturais, criando conclusão visualmente espetacular. A metodologia de combate de McCall evoluiu para precisão cirúrgica ainda maior. A sequência onde ele neutraliza 4 mercenários em apartamento turco levou 3 semanas para coreografar. Cada movimento foi calculado ao segundo exato, com Washington memorizando coreografia de 180 segundos, executada em aparente take contínuo. A trilha sonora expandiu o uso de música clássica estabelecido no original. McCall escuta ópera durante preparação para missões finais, encontrando serenidade em arte antes de violência necessária. O contraste entre elegância musical e brutalidade física criou justaposição temática poderosa. O roteiro de Richard Wenk explorou o custo emocional de vida violenta, mesmo quando justificada moralmente. McCall luta com solidão e trauma de décadas, matando para proteger inocentes. A profundidade psicológica adicionou peso dramático ausente em filmes de ação convencionais. A relação mentor-aprendiz entre McCall e Miles ofereceu humanidade crucial. Washington improvisou cenas ensinando arte ao jovem, canalizando paciência paternal genuína. A dinâmica demonstrou que McCall luta não apenas contra mal, mas por futuro melhor para a próxima geração. A revelação de traição de Dave York devastou McCall emocionalmente. A amizade entre veteranos de operações secretas adicionou dimensão trágica ao confronto final. Pascal e Washington desenvolveram química durante ensaios, tornando traição pessoalmente dolorosa, além de narrativamente necessária.
As cenas de ação utilizaram lentes grandes angulares, colocando a audiência próxima à violência. A cinematografia evitou glamourização, apresentando o combate como necessidade brutal, não espetáculo heróico. O filme explorou o tema de redenção através de violência controlada. Macau matava para salvar vidas inocentes, calculando cada ação meticulosamente. A filosofia moral complexa questionava se fins justificavam meios, quando proteção de fracos exigia eliminação de predadores. A performance de Washington recebeu elogios por maturidade física e emocional. O ator, aos 63 anos, demonstrou que idade não diminui presença cinematográfica quando combinada com preparo físico e profundidade dramática. Washington humanizou o herói de ação, através de vulnerabilidade raramente explorada no gênero. O sucesso comercial garantiu o terceiro filme confirmado para 2023. A franquia estabeleceu como rara série de ação adulta, focando em protagonista maduro com um código moral inquebrantável. O Protetor 2 provou que audiências valorizam a ação inteligente com substância dramática. O legado consolidou Macau como ícone moderno de justiça vigilante. O personagem representa a fantasia de protetor incorruptível, defendendo desamparados contra sistema falho. A franquia oferece catarse emocional, mostrando o mal punido com eficiência implacável, ressoando com frustrações contemporâneas. Sobre injustiça sistêmica, enquanto mantém complexidade moral, que diferencia entretenimento superficial de cinema, comercial com consciência social genuína.
Lembrando que este é um vídeo de análise educacional, não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em julho de 2018, a Columbia Pictures lançou sequência aguardada, que levou Denzel Washington novamente às ruas como Vingador Solitário. O Protetor 2 arrecadou 190 milhões de dólares mundialmente, com orçamento de 62 milhões, consolidando a franquia, provando que audiências ansiavam por mais histórias do implacável Robert McCall. Denzel Washington retornou como McCall aos 63 anos, recebendo 20 milhões de dólares mais participação nos lucros. O ator manteve forma física impressionante, treinando durante 5 meses em Krav Maga e Jiu-Jitsu brasileiro. Washington executou 85% das próprias cenas de ação, recusando dublês em sequências menos perigosas, insistindo em autenticidade que definia o personagem. Anthony Fuqua retornou como diretor 4 anos após o original, reunindo-se com Denzel pela 4ª vez na carreira. Fuqua filmou durante 70 dias, entre Massachusetts e Turquia. Entre setembro e dezembro de 2017, o diretor estudou táticas de forças especiais russas para criar metodologia de combate ainda mais brutal e eficiente. Pedro Pascal interpretou Dave York, ex-colega de McCall nas operações secretas, que se tornou mercenário corrupto. O ator chileno de 43 anos treinou durante 4 meses em combate tático militar para enfrentar Washington. Pascal desenvolveu o personagem como espelho sombrio de McCall, mostrando o que o protagonista poderia ter se tornado, sem código moral inquebrantável. Ashton Sanders viveu Miles Whittaker, jovem artista que McCall mentora, salvando-o da vida de crime. O ator de 23 anos passou semanas com jovens de comunidades carentes em Boston estudando linguagem e realidade. Sanders criou o personagem vulnerável, mas resiliente, representando juventude em risco, que McCall dedica-se a proteger. Melissa Leo e Bill Pullman retornaram como Susan e Brian Plummer, únicos amigos de McCall que conhecem passado secreto. Leo teve papel expandido como agente da CIA assassinada por mercenários em Bruxelas. A cena do assassinato estabeleceu tom sombrio e pessoal para a missão de vingança de McCall. As filmagens em Boston capturaram bairros reais, onde violência urbana ameaça jovens diariamente. A produção trabalhou com organizações comunitárias locais, empregando moradores como figurantes e consultores. A cena da tempestade na costa de Massachusetts foi filmada durante furacão real, que atingiu a região. Fuqua aproveitou condições climáticas extremas, capturando vento e chuva autênticos. Washington e Pascal lutaram em praia, sendo castigados por elementos naturais, criando conclusão visualmente espetacular. A metodologia de combate de McCall evoluiu para precisão cirúrgica ainda maior. A sequência onde ele neutraliza 4 mercenários em apartamento turco levou 3 semanas para coreografar. Cada movimento foi calculado ao segundo exato, com Washington memorizando coreografia de 180 segundos, executada em aparente take contínuo. A trilha sonora expandiu o uso de música clássica estabelecido no original. McCall escuta a ópera durante preparação para missões finais, encontrando serenidade em arte antes de violência necessária. O contraste entre elegância musical e brutalidade física criou justaposição temática poderosa. O roteiro de Richard Wenk explorou o custo emocional de vida violenta, mesmo quando justificada moralmente. McCall luta com solidão e trauma de décadas, matando para proteger inocentes. A profundidade psicológica adicionou peso dramático ausente em filmes de ação convencionais. A relação mentor-aprendiz entre McCall e Miles ofereceu humanidade crucial. Washington improvisou cenas ensinando arte ao jovem, canalizando paciência paternal genuína. A dinâmica demonstrou que McCall luta não apenas contra mal, mas por futuro melhor para a próxima geração. A revelação de traição de Dave York devastou McCall emocionalmente. A amizade entre veteranos de operações secretas adicionou dimensão trágica ao confronto final. Pascal e Washington desenvolveram química durante ensaios, tornando traição pessoalmente dolorosa, além de narrativamente necessária.
As cenas de ação utilizaram lentes grandes angulares, colocando a audiência próxima à violência. A cinematografia evitou glamourização, apresentando o combate como necessidade brutal, não espetáculo heróico. O filme explorou o tema de redenção através de violência controlada. Macau matava para salvar vidas inocentes, calculando cada ação meticulosamente. A filosofia moral complexa questionava se fins justificavam meios, quando proteção de fracos exigia eliminação de predadores. A performance de Washington recebeu elogios por maturidade física e emocional. O ator, aos 63 anos, demonstrou que idade não diminui presença cinematográfica quando combinada com preparo físico e profundidade dramática. Washington humanizou o herói de ação, através de vulnerabilidade raramente explorada no gênero. O sucesso comercial garantiu o terceiro filme confirmado para 2023. A franquia estabeleceu como rara série de ação adulta, focando em protagonista maduro com um código moral inquebrantável. O Protetor 2 provou que audiências valorizam a ação inteligente com substância dramática. O legado consolidou Macau como ícone moderno de justiça vigilante. O personagem representa a fantasia de protetor incorruptível, defendendo desamparados contra sistema falho. A franquia oferece catarse emocional, mostrando o mal punido com eficiência implacável, ressoando com frustrações contemporâneas. Sobre injustiça sistêmica, enquanto mantém complexidade moral, que diferencia entretenimento superficial de cinema, comercial com consciência social genuína.
Lembrando que este é um vídeo de análise educacional, não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em julho de 2018, a Columbia Pictures lançou sequência aguardada, que levou Denzel Washington novamente às ruas como Vingador Solitário. O Protetor 2 arrecadou 190 milhões de dólares mundialmente, com orçamento de 62 milhões, consolidando a franquia, provando que audiências ansiavam por mais histórias do implacável Robert McCall. Denzel Washington retornou como McCall aos 63 anos, recebendo 20 milhões de dólares mais participação nos lucros. O ator manteve forma física impressionante, treinando durante 5 meses em Krav Maga e Jiu-Jitsu brasileiro. Washington executou 85% das próprias cenas de ação, recusando dublês em sequências menos perigosas, insistindo em autenticidade que definia o personagem. Anthony Fuqua retornou como diretor 4 anos após o original, reunindo-se com Denzel pela 4ª vez na carreira. Fuqua filmou durante 70 dias, entre Massachusetts e Turquia. Entre setembro e dezembro de 2017, o diretor estudou táticas de forças especiais russas para criar metodologia de combate ainda mais brutal e eficiente. Pedro Pascal interpretou Dave York, ex-colega de McCall nas operações secretas, que se tornou mercenário corrupto. O ator chileno de 43 anos treinou durante 4 meses em combate tático militar para enfrentar Washington. Pascal desenvolveu o personagem como espelho sombrio de McCall, mostrando o que o protagonista poderia ter se tornado, sem código moral inquebrantável. Ashton Sanders viveu Miles Whittaker, jovem artista que McCall mentora, salvando-o da vida de crime. O ator de 23 anos passou semanas com jovens de comunidades carentes em Boston estudando linguagem e realidade. Sanders criou o personagem vulnerável, mas resiliente, representando juventude em risco, que McCall dedica-se a proteger. Melissa Leo e Bill Pullman retornaram como Susan e Brian Plummer, únicos amigos de McCall que conhecem passado secreto. Leo teve papel expandido como agente da CIA assassinada por mercenários em Bruxelas. A cena do assassinato estabeleceu tom sombrio e pessoal para a missão de vingança de McCall. As filmagens em Boston capturaram bairros reais, onde violência urbana ameaça jovens diariamente. A produção trabalhou com organizações comunitárias locais, empregando moradores como figurantes e consultores. A cena da tempestade na costa de Massachusetts foi filmada durante furacão real, que atingiu a região. Fuqua aproveitou condições climáticas extremas, capturando vento e chuva autênticos. Washington e Pascal lutaram em praia, sendo castigados por elementos naturais, criando conclusão visualmente espetacular. A metodologia de combate de McCall evoluiu para precisão cirúrgica ainda maior. A sequência onde ele neutraliza 4 mercenários em apartamento turco levou 3 semanas para coreografar. Cada movimento foi calculado ao segundo exato, com Washington memorizando coreografia de 180 segundos, executada em aparente take contínuo. A trilha sonora expandiu o uso de música clássica estabelecido no original. McCall escuta ópera durante preparação para missões finais, encontrando serenidade em arte antes de violência necessária. O contraste entre elegância musical e brutalidade física criou justaposição temática poderosa. O roteiro de Richard Wenk explorou o custo emocional de vida violenta, mesmo quando justificada moralmente. McCall luta com solidão e trauma de décadas, matando para proteger inocentes. A profundidade psicológica adicionou peso dramático ausente em filmes de ação convencionais. A relação mentor-aprendiz entre McCall e Miles ofereceu humanidade crucial. Washington improvisou cenas ensinando arte ao jovem, canalizando paciência paternal genuína. A dinâmica demonstrou que McCall luta não apenas contra mal, mas por futuro melhor para a próxima geração. A revelação de traição de Dave York devastou McCall emocionalmente. A amizade entre veteranos de operações secretas adicionou dimensão trágica ao confronto final. Pascal e Washington desenvolveram química durante ensaios, tornando traição pessoalmente dolorosa, além de narrativamente necessária.
As cenas de ação utilizaram lentes grandes angulares, colocando a audiência próxima à violência. A cinematografia evitou glamourização, apresentando o combate como necessidade brutal, não espetáculo heróico. O filme explorou o tema de redenção através de violência controlada. Macau matava para salvar vidas inocentes, calculando cada ação meticulosamente. A filosofia moral complexa questionava se fins justificavam meios, quando proteção de fracos exigia a eliminação de predadores. A performance de Washington recebeu elogios por maturidade física e emocional. O ator, aos 63 anos, demonstrou que idade não diminui presença cinematográfica quando combinada com preparo físico e profundidade dramática. Washington humanizou o herói de ação, através de vulnerabilidade raramente explorada no gênero. O sucesso comercial garantiu o terceiro filme confirmado para 2023. A franquia estabeleceu como rara série de ação adulta, focando em protagonista maduro com um código moral inquebrantável. O Protetor 2 provou que audiências valorizam a ação inteligente com substância dramática. O legado consolidou Macau como ícone moderno de justiça vigilante. O personagem representa a fantasia de protetor incorruptível, defendendo desamparados contra sistema falho. A franquia oferece catarse emocional, mostrando o mal punido com eficiência implacável, ressoando com frustrações contemporâneas. Sobre injustiça sistêmica, enquanto mantém complexidade moral, que diferencia entretenimento superficial de cinema, comercial com consciência social genuína.
Lembrando que este é um vídeo de análise educacional, não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em julho de 2018, a Columbia Pictures lançou sequência aguardada, que levou Denzel Washington novamente às ruas como Vingador Solitário. O Protetor 2 arrecadou 190 milhões de dólares mundialmente, com orçamento de 62 milhões, consolidando a franquia, provando que audiências ansiavam por mais histórias do implacável Robert McCall. Denzel Washington retornou como McCall aos 63 anos, recebendo 20 milhões de dólares mais participação nos lucros. O ator manteve forma física impressionante, treinando durante 5 meses em Krav Maga e Jiu-Jitsu brasileiro. Washington executou 85% das próprias cenas de ação, recusando dublês em sequências menos perigosas, insistindo em autenticidade que definia o personagem. Anthony Fuqua retornou como diretor 4 anos após o original, reunindo-se com Denzel pela 4ª vez na carreira. Fuqua filmou durante 70 dias, entre Massachusetts e Turquia. Entre setembro e dezembro de 2017, o diretor estudou táticas de forças especiais russas para criar metodologia de combate ainda mais brutal e eficiente. Pedro Pascal interpretou Dave York, ex-colega de McCall nas operações secretas, que se tornou mercenário corrupto. O ator chileno de 43 anos treinou durante 4 meses em combate tático militar para enfrentar Washington. Pascal desenvolveu o personagem como espelho sombrio de McCall, mostrando o que protagonista poderia ter se tornado, sem código moral inquebrantável. Ashton Sanders viveu Miles Whittaker, jovem artista que McCall mentora, salvando-o da vida de crime. O ator de 23 anos passou semanas com jovens de comunidades carentes em Boston estudando linguagem e realidade. Sanders criou o personagem vulnerável, mas resiliente, representando juventude em risco, que McCall dedica-se a proteger. Melissa Leo e Bill Pullman retornaram como Susan e Brian Plummer, únicos amigos de McCall que conhecem passado secreto. Leo teve papel expandido como agente da CIA assassinada por mercenários em Bruxelas. A cena do assassinato estabeleceu tom sombrio e pessoal para a missão de vingança de McCall. As filmagens em Boston capturaram bairros reais, onde violência urbana ameaça jovens diariamente. A produção trabalhou com organizações comunitárias locais, empregando moradores como figurantes e consultores. A cena da tempestade na costa de Massachusetts foi filmada durante furacão real, que atingiu região. Fuqua aproveitou condições climáticas extremas, capturando vento e chuva autênticos. Washington e Pascal lutaram em praia, sendo castigados por elementos naturais, criando conclusão visualmente espetacular. A metodologia de combate de McCall evoluiu para precisão cirúrgica ainda maior. A sequência onde ele neutraliza 4 mercenários em apartamento turco levou 3 semanas para coreografar. Cada movimento foi calculado ao segundo exato, com Washington memorizando coreografia de 180 segundos, executada em aparente take contínuo. A trilha sonora expandiu o uso de música clássica estabelecido no original. McCall escuta ópera durante preparação para missões finais, encontrando serenidade em arte antes de violência necessária. O contraste entre elegância musical e brutalidade física criou justaposição temática poderosa. O roteiro de Richard Wenk explorou o custo emocional de vida violenta, mesmo quando justificada moralmente. McCall luta com solidão e trauma de décadas, matando para proteger inocentes. A profundidade psicológica adicionou peso dramático ausente em filmes de ação convencionais. A relação mentor-aprendiz entre McCall e Miles ofereceu humanidade crucial. Washington improvisou cenas ensinando arte ao jovem, canalizando paciência paternal genuína. A dinâmica demonstrou que McCall luta não apenas contra mal, mas por futuro melhor para a próxima geração. A revelação de traição de Dave York devastou McCall emocionalmente. A amizade entre veteranos de operações secretas adicionou dimensão trágica ao confronto final. Pascal e Washington desenvolveram química durante ensaios, tornando traição pessoalmente dolorosa, além de narrativamente necessária.
As cenas de ação utilizaram lentes grandes angulares, colocando a audiência próxima à violência. A cinematografia evitou glamourização, apresentando o combate como necessidade brutal, não espetáculo heróico. O filme explorou o tema de redenção através de violência controlada. Macau matava para salvar vidas inocentes, calculando cada ação meticulosamente. A filosofia moral complexa questionava se fins justificavam meios, quando proteção de fracos exigia eliminação de predadores. A performance de Washington recebeu elogios por maturidade física e emocional. O ator, aos 63 anos, demonstrou que idade não diminui presença cinematográfica quando combinada com preparo físico e profundidade dramática. Washington humanizou o herói de ação, através de vulnerabilidade raramente explorada no gênero. O sucesso comercial garantiu o terceiro filme confirmado para 2023. A franquia estabeleceu como rara série de ação adulta, focando em protagonista maduro com um código moral inquebrantável. O Protetor 2 provou que audiências valorizam a ação inteligente com substância dramática. O legado consolidou Macau como ícone moderno de justiça vigilante. O personagem representa a fantasia de protetor incorruptível, defendendo desamparados contra sistema falho. A franquia oferece catarse emocional, mostrando o mal punido com eficiência implacável, ressoando com frustrações contemporâneas. Sobre injustiça sistêmica, enquanto mantém complexidade moral, que diferencia entretenimento superficial de cinema, comercial com consciência social genuína.
Lembrando que este é um vídeo de análise educacional, não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em julho de 2018, a Columbia Pictures lançou sequência aguardada, que levou Denzel Washington novamente às ruas como Vingador Solitário. O Protetor 2 arrecadou 190 milhões de dólares mundialmente, com orçamento de 62 milhões, consolidando a franquia, provando que audiências ansiavam por mais histórias do implacável Robert McCall. Denzel Washington retornou como McCall aos 63 anos, recebendo 20 milhões de dólares mais participação nos lucros. O ator manteve forma física impressionante, treinando durante 5 meses em Krav Maga e Jiu-Jitsu brasileiro. Washington executou 85% das próprias cenas de ação, recusando dublês em sequências menos perigosas, insistindo em autenticidade que definia o personagem. Anthony Fuqua retornou como diretor 4 anos após o original, reunindo-se com Denzel pela 4ª vez na carreira. Fuqua filmou durante 70 dias, entre Massachusetts e Turquia. Entre setembro e dezembro de 2017, o diretor estudou táticas de forças especiais russas para criar metodologia de combate ainda mais brutal e eficiente. Pedro Pascal interpretou Dave York, ex-colega de McCall nas operações secretas, que se tornou mercenário corrupto. O ator chileno de 43 anos treinou durante 4 meses em combate tático militar para enfrentar Washington. Pascal desenvolveu o personagem como espelho sombrio de McCall, mostrando o que protagonista poderia ter se tornado, sem código moral inquebrantável. Ashton Sanders viveu Miles Whittaker, jovem artista que McCall mentora, salvando-o da vida de crime. O ator de 23 anos passou semanas com jovens de comunidades carentes em Boston estudando linguagem e realidade. Sanders criou personagem vulnerável, mas resiliente, representando juventude em risco, que McCall dedica-se a proteger. Melissa Leo e Bill Pullman retornaram como Susan e Brian Plummer, únicos amigos de McCall que conhecem passado secreto. Leo teve papel expandido como agente da CIA assassinada por mercenários em Bruxelas. A cena do assassinato estabeleceu tom sombrio e pessoal para a missão de vingança de McCall. As filmagens em Boston capturaram bairros reais, onde violência urbana ameaça jovens diariamente. A produção trabalhou com organizações comunitárias locais, empregando moradores como figurantes e consultores. A cena da tempestade na costa de Massachusetts foi filmada durante furacão real, que atingiu a região. Fuqua aproveitou condições climáticas extremas, capturando vento e chuva autênticos. Washington e Pascal lutaram em praia, sendo castigados por elementos naturais, criando conclusão visualmente espetacular. A metodologia de combate de McCall evoluiu para precisão cirúrgica ainda maior. A sequência onde ele neutraliza 4 mercenários em apartamento turco levou 3 semanas para coreografar. Cada movimento foi calculado ao segundo exato, com Washington memorizando coreografia de 180 segundos, executada em aparente take contínuo. A trilha sonora expandiu o uso de música clássica estabelecido no original. McCall escuta a ópera durante preparação para missões finais, encontrando serenidade em arte antes de violência necessária. O contraste entre elegância musical e brutalidade física criou justaposição temática poderosa. O roteiro de Richard Wenk explorou o custo emocional de vida violenta, mesmo quando justificada moralmente. McCall luta com solidão e trauma de décadas, matando para proteger inocentes. A profundidade psicológica adicionou peso dramático ausente em filmes de ação convencionais. A relação mentor-aprendiz entre McCall e Miles ofereceu humanidade crucial. Washington improvisou cenas ensinando arte ao jovem, canalizando paciência paternal genuína. A dinâmica demonstrou que McCall luta não apenas contra mal, mas por futuro melhor para a próxima geração. A revelação de traição de Dave York devastou McCall emocionalmente. A amizade entre veteranos de operações secretas adicionou dimensão trágica ao confronto final. Pascal e Washington desenvolveram química durante ensaios, tornando traição pessoalmente dolorosa, além de narrativamente necessária.
As cenas de ação utilizaram lentes grandes angulares, colocando a audiência próxima à violência. A cinematografia evitou glamourização, apresentando o combate como necessidade brutal, não espetáculo heróico. O filme explorou o tema de redenção através de violência controlada. Macau matava para salvar vidas inocentes, calculando cada ação meticulosamente. A filosofia moral complexa questionava se fins justificavam meios, quando proteção de fracos exigia eliminação de predadores. A performance de Washington recebeu elogios por maturidade física e emocional. O ator, aos 63 anos, demonstrou que idade não diminui presença cinematográfica quando combinada com preparo físico e profundidade dramática. Washington humanizou o herói de ação, através de vulnerabilidade raramente explorada no gênero. O sucesso comercial garantiu o terceiro filme confirmado para 2023. A franquia estabeleceu como rara série de ação adulta, focando em protagonista maduro com um código moral inquebrantável. O Protetor 2 provou que audiências valorizam a ação inteligente com substância dramática. O legado consolidou Macau como ícone moderno de justiça vigilante. O personagem representa a fantasia de protetor incorruptível, defendendo desamparados contra sistema falho. A franquia oferece catarse emocional, mostrando o mal punido com eficiência implacável, ressoando com frustrações contemporâneas. Sobre injustiça sistêmica, enquanto mantém complexidade moral, que diferencia entretenimento superficial de cinema, comercial com consciência social genuína.
Lembrando que este é um vídeo de análise educacional, não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em julho de 2018, a Columbia Pictures lançou sequência aguardada, que levou Denzel Washington novamente às ruas como Vingador Solitário. O Protetor 2 arrecadou 190 milhões de dólares mundialmente, com orçamento de 62 milhões, consolidando a franquia, provando que audiências ansiavam por mais histórias do implacável Robert McCall. Denzel Washington retornou como McCall aos 63 anos, recebendo 20 milhões de dólares mais participação nos lucros. O ator manteve forma física impressionante, treinando durante 5 meses em Krav Maga e Jiu-Jitsu brasileiro. Washington executou 85% das próprias cenas de ação, recusando dublês em sequências menos perigosas, insistindo em autenticidade que definia o personagem. Anthony Fuqua retornou como diretor 4 anos após o original, reunindo-se com Denzel pela 4ª vez na carreira. Fuqua filmou durante 70 dias, entre Massachusetts e Turquia. Entre setembro e dezembro de 2017, o diretor estudou táticas de forças especiais russas para criar metodologia de combate ainda mais brutal e eficiente. Pedro Pascal interpretou Dave York, ex-colega de McCall nas operações secretas, que se tornou mercenário corrupto. O ator chileno de 43 anos treinou durante 4 meses em combate tático militar para enfrentar Washington. Pascal desenvolveu o personagem como espelho sombrio de McCall, mostrando o que o protagonista poderia ter se tornado, sem código moral inquebrantável. Ashton Sanders viveu Miles Whittaker, jovem artista que McCall mentora, salvando-o da vida de crime. O ator de 23 anos passou semanas com jovens de comunidades carentes em Boston estudando linguagem e realidade. Sanders criou o personagem vulnerável, mas resiliente, representando juventude em risco, que McCall dedica-se a proteger. Melissa Leo e Bill Pullman retornaram como Susan e Brian Plummer, únicos amigos de McCall que conhecem passado secreto. Leo teve papel expandido como agente da CIA assassinada por mercenários em Bruxelas. A cena do assassinato estabeleceu tom sombrio e pessoal para a missão de vingança de McCall. As filmagens em Boston capturaram bairros reais, onde violência urbana ameaça jovens diariamente. A produção trabalhou com organizações comunitárias locais, empregando moradores como figurantes e consultores. A cena da tempestade na costa de Massachusetts foi filmada durante furacão real, que atingiu a região. Fuqua aproveitou condições climáticas extremas, capturando vento e chuva autênticos. Washington e Pascal lutaram em praia, sendo castigados por elementos naturais, criando conclusão visualmente espetacular. A metodologia de combate de McCall evoluiu para precisão cirúrgica ainda maior. A sequência onde ele neutraliza 4 mercenários em apartamento turco levou 3 semanas para coreografar. Cada movimento foi calculado ao segundo exato, com Washington memorizando coreografia de 180 segundos, executada em aparente take contínuo. A trilha sonora expandiu o uso de música clássica estabelecido no original. McCall escuta ópera durante preparação para missões finais, encontrando serenidade em arte antes de violência necessária. O contraste entre elegância musical e brutalidade física criou justaposição temática poderosa. O roteiro de Richard Wenk explorou o custo emocional de vida violenta, mesmo quando justificada moralmente. McCall luta com solidão e trauma de décadas, matando para proteger inocentes. A profundidade psicológica adicionou peso dramático ausente em filmes de ação convencionais. A relação mentor-aprendiz entre McCall e Miles ofereceu humanidade crucial. Washington improvisou cenas ensinando arte ao jovem, canalizando paciência paternal genuína. A dinâmica demonstrou que McCall luta não apenas contra mal, mas por futuro melhor para a próxima geração. A revelação de traição de Dave York devastou McCall emocionalmente. A amizade entre veteranos de operações secretas adicionou dimensão trágica ao confronto final. Pascal e Washington desenvolveram química durante ensaios, tornando traição pessoalmente dolorosa, além de narrativamente necessária.
As cenas de ação utilizaram lentes grandes angulares, colocando a audiência próxima à violência. A cinematografia evitou glamourização, apresentando o combate como necessidade brutal, não espetáculo heróico. O filme explorou o tema de redenção através de violência controlada. Macau matava para salvar vidas inocentes, calculando cada ação meticulosamente. A filosofia moral complexa questionava se fins justificavam meios, quando proteção de fracos exigia a eliminação de predadores. A performance de Washington recebeu elogios por maturidade física e emocional. O ator, aos 63 anos, demonstrou que idade não diminui presença cinematográfica quando combinada com preparo físico e profundidade dramática. Washington humanizou o herói de ação, através de vulnerabilidade raramente explorada no gênero. O sucesso comercial garantiu o terceiro filme confirmado para 2023. A franquia estabeleceu como rara série de ação adulta, focando em protagonista maduro com um código moral inquebrantável. O Protetor 2 provou que audiências valorizam a ação inteligente com substância dramática. O legado consolidou Macau como ícone moderno de justiça vigilante. O personagem representa a fantasia de protetor incorruptível, defendendo desamparados contra sistema falho. A franquia oferece catarse emocional, mostrando o mal punido com eficiência implacável, ressoando com frustrações contemporâneas. Sobre injustiça sistêmica, enquanto mantém complexidade moral, que diferencia entretenimento superficial de cinema, comercial com consciência social genuína.
Lembrando que este é um vídeo de análise educacional, não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em julho de 2018, a Columbia Pictures lançou sequência aguardada, que levou Denzel Washington novamente às ruas como Vingador Solitário. O Protetor 2 arrecadou 190 milhões de dólares mundialmente, com orçamento de 62 milhões, consolidando a franquia, provando que audiências ansiavam por mais histórias do implacável Robert McCall. Denzel Washington retornou como McCall aos 63 anos, recebendo 20 milhões de dólares mais participação nos lucros. O ator manteve forma física impressionante, treinando durante 5 meses em Krav Maga e Jiu-Jitsu brasileiro. Washington executou 85% das próprias cenas de ação, recusando dublês em sequências menos perigosas, insistindo em autenticidade que definia o personagem. Anthony Fuqua retornou como diretor 4 anos após o original, reunindo-se com Denzel pela 4ª vez na carreira. Fuqua filmou durante 70 dias, entre Massachusetts e Turquia. Entre setembro e dezembro de 2017, o diretor estudou táticas de forças especiais russas para criar metodologia de combate ainda mais brutal e eficiente. Pedro Pascal interpretou Dave York, ex-colega de McCall nas operações secretas, que se tornou mercenário corrupto. O ator chileno de 43 anos treinou durante 4 meses em combate tático militar para enfrentar Washington. Pascal desenvolveu o personagem como espelho sombrio de McCall, mostrando o que protagonista poderia ter se tornado, sem código moral inquebrantável. Ashton Sanders viveu Miles Whittaker, jovem artista que McCall mentora, salvando-o da vida de crime. O ator de 23 anos passou semanas com jovens de comunidades carentes em Boston estudando linguagem e realidade. Sanders criou o personagem vulnerável, mas resiliente, representando juventude em risco, que McCall dedica-se a proteger. Melissa Leo e Bill Pullman retornaram como Susan e Brian Plummer, únicos amigos de McCall que conhecem passado secreto. Leo teve papel expandido como agente da CIA assassinada por mercenários em Bruxelas. A cena do assassinato estabeleceu tom sombrio e pessoal para a missão de vingança de McCall. As filmagens em Boston capturaram bairros reais, onde violência urbana ameaça jovens diariamente. A produção trabalhou com organizações comunitárias locais, empregando moradores como figurantes e consultores. A cena da tempestade na costa de Massachusetts foi filmada durante furacão real, que atingiu região. Fuqua aproveitou condições climáticas extremas, capturando vento e chuva autênticos. Washington e Pascal lutaram em praia, sendo castigados por elementos naturais, criando conclusão visualmente espetacular. A metodologia de combate de McCall evoluiu para precisão cirúrgica ainda maior. A sequência onde ele neutraliza 4 mercenários em apartamento turco levou 3 semanas para coreografar. Cada movimento foi calculado ao segundo exato, com Washington memorizando coreografia de 180 segundos, executada em aparente take contínuo. A trilha sonora expandiu o uso de música clássica estabelecido no original. McCall escuta ópera durante preparação para missões finais, encontrando serenidade em arte antes de violência necessária. O contraste entre elegância musical e brutalidade física criou justaposição temática poderosa. O roteiro de Richard Wenk explorou o custo emocional de vida violenta, mesmo quando justificada moralmente. McCall luta com solidão e trauma de décadas, matando para proteger inocentes. A profundidade psicológica adicionou peso dramático ausente em filmes de ação convencionais. A relação mentor-aprendiz entre McCall e Miles ofereceu humanidade crucial. Washington improvisou cenas ensinando arte ao jovem, canalizando paciência paternal genuína. A dinâmica demonstrou que McCall luta não apenas contra mal, mas por futuro melhor para a próxima geração. A revelação de traição de Dave York devastou McCall emocionalmente. A amizade entre veteranos de operações secretas adicionou dimensão trágica ao confronto final. Pascal e Washington desenvolveram química durante ensaios, tornando traição pessoalmente dolorosa, além de narrativamente necessária.
As cenas de ação utilizaram lentes grandes angulares, colocando a audiência próxima à violência. A cinematografia evitou glamourização, apresentando o combate como necessidade brutal, não espetáculo heróico. O filme explorou o tema de redenção através de violência controlada. Macau matava para salvar vidas inocentes, calculando cada ação meticulosamente. A filosofia moral complexa questionava se fins justificavam meios, quando proteção de fracos exigia eliminação de predadores. A performance de Washington recebeu elogios por maturidade física e emocional. O ator, aos 63 anos, demonstrou que idade não diminui presença cinematográfica quando combinada com preparo físico e profundidade dramática. Washington humanizou o herói de ação, através de vulnerabilidade raramente explorada no gênero. O sucesso comercial garantiu o terceiro filme confirmado para 2023. A franquia estabeleceu como rara série de ação adulta, focando em protagonista maduro com um código moral inquebrantável. O Protetor 2 provou que audiências valorizam a ação inteligente com substância dramática. O legado consolidou Macau como ícone moderno de justiça vigilante. O personagem representa a fantasia de protetor incorruptível, defendendo desamparados contra sistema falho. A franquia oferece catarse emocional, mostrando o mal punido com eficiência implacável, ressoando com frustrações contemporâneas. Sobre injustiça sistêmica, enquanto mantém complexidade moral, que diferencia entretenimento superficial de cinema, comercial com consciência social genuína.